continua em observação no hospital a mulher que foi atingida a facadas pelo ex-marido dentro de um apartamento na Cidade de Franca. Nós vamos abrir o nosso Cidade Alerta com essa história porque é uma das coisas mais absurdas, não é? A vítima está grávida de 3 meses, a mãe dela e a filha, uma bebê de apenas 1 ano, também ficaram feridas e durante o ataque, que esse cara acabou cometendo com isso. Nós temos inclusive imagens que mostram o momento em que ele invade o apartamento. Olha isso, olha o momento em que ele invade o apartamento. Você está vendo aí, ó? Ele vem chegando, ele invade o apartamento, o momento que ele está ali, ó, sabe, já está mal intencionado, o agressor passou por audiência de custódia hoje à tarde. Vamos lá, direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Lud. O que a justiça decidiu? Ele vai continuar preso, sim ou não? Vai sim, Pagliani. Boa noite a você, boa noite a todos. Luiz Fernando Bentivoglio, de 31 anos, vai permanecer preso. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e foi encaminhado para a cadeia de Franca. Aliás, essa era a expectativa, já que numa outra violência contra a mulher, num outro episódio, ele foi preso em flagrante e no dia seguinte, na audiência de custódia, foi solto e agora voltou para cometer o crime. Essa é uma história grave e cheia de detalhes, Pagliani. Agora há pouco eu conversei com o irmão da vítima, essa arquiteta de 31 anos, que continua internada. Ela levou pelo menos 20 facadas do ex-companheiro, do ex-marido, esse engenheiro que também tem 31 anos. Olha só, o casal ficou junto por cerca de 7 anos e estava separado há 2 semanas. Aliás, esse é um caso diferente daqueles que a gente está acostumado a noticiar. Geralmente, o fim de um relacionamento é por conta dos ciúmes possessivo do ex-marido e isso acaba tendo o fim do relacionamento por conta dessa violência. Só que o irmão contou que, na verdade, ele nunca foi ciumento. Era outro o motivo da briga entre eles que sempre acontecia. Segundo o irmão, o engenheiro de 31 anos, ele sempre maltratava a mulher. Dizia que ele tinha um poder aquisitivo melhor e que ela tinha que ficar em casa, tinha que cuidar dos filhos. O casal tem um filho de 7 anos que estava na escola quando o crime aconteceu. Essa bebê de 1 ano e a arquiteta está grávida de 4 meses. Portanto, ela, a mãe e a bebê de 1 ano, a filha do casal, foram atingidas pelos golpes de faca. Uma briga entre o casal fez com que a arquiteta deixasse a residência, um condomínio de luxo em Franca, e viesse para a casa da mãe em Ribeirão Preto. Ela conseguiu escapar do marido, inclusive dias antes dela sair de casa, ele acabou cortando todos os pneus do carro dela para evitar que ela saísse da residência. Ele dizia sempre que ela tinha que ficar em casa, que ela era uma dona de casa, mãe, que não podia sair de casa. Ela conseguiu escapar há cerca de 2 semanas, quando, enfim, conseguiu se separar do marido e veio para ficar com a mãe em Ribeirão Preto. E foi em mais um episódio de violência que ele acabou preso. Dessa vez, a mãe dela, que tem uma clínica aqui em Ribeirão Preto, uma clínica de terapia em Ribeirão Preto, levou a filha, a arquiteta e as 2 crianças para a clínica, porque a mãe estava preocupada com a filha dela em casa com as crianças. Esse homem, o engenheiro, invadiu a clínica, deu chutes na porta para conseguir invadir. Ele queria sequestrar as crianças, e isso contou o tio das crianças, o irmão da arquiteta, agora há pouco para a nossa equipe. Daqui a pouco a gente vai acompanhar essa entrevista. Nessa ocasião, elas conseguiram escapar e a polícia militar foi acionada. Ele também tinha fugido, só que quando elas voltaram para a clínica, ele voltou no local e aí a polícia militar, que já havia sido acionada na primeira vez, voltou ao local e ele foi preso em flagrante. Foi preso e foi solto na audiência de custódia no dia seguinte. A arquiteta ficou em Ribeirão Preto com a mãe e muito assustada e com medo do que pudesse acontecer, porque ela era sempre ameaçada para que não saísse de casa. No final de semana, ela decidiu ir com a mãe. Na verdade, ela foi, um pouco antes do crime, ela foi com a mãe até o condomínio
para retirar algumas coisas das crianças que estavam na casa dela. Porque como ela conseguiu fugir, muita coisa ficou na casa. Então ela voltou até o apartamento para buscar algumas coisas, objetos pessoais das crianças. O ex já estava monitorando os passos dela, sabia que ela tinha chegado no apartamento e invadiu o local. Como é que ele invadiu, Pagliani? Ele tinha a identificação facial no apartamento, porque como foi tudo muito rápido, ainda acabou ficando a identificação facial dele e ele conseguiu entrar. A mulher, a arquiteta, a mãe e a filha de 1 ano estavam dentro do apartamento. O menino, filho do casal de 7 anos, estava na escola. Inclusive, eles deixaram o menino na escola e foram para o apartamento. Elas escutaram ele chegando. Essa imagem que a gente vê, que ele invade o apartamento, elas escutaram e conseguiram se trancar em um banheiro do apartamento. Esse homem completamente violento abriu a porta, arrombou a porta com 2 chutes. E aí, com uma faca, ele começou a golpear a mulher. A intenção era matar a ex-mulher, essa arquiteta de 31 anos, que foi atingida nas pernas, nos braços, nas costas, no pescoço e também no rosto. Ela caiu, a mãe, a todo momento, a mãe dela tentava puxar esse agressor, acabou sendo atingida também por um golpe de faca e também foi muito agredida com socos e chutes, e a criança, filha do casal, que tem apenas 1 ano, também foi atingida por um golpe de faca na perna. Ela ficou ferida. Elas começaram a gritar, pedir socorro. Moradores vizinhos ajudaram a socorrer as vítimas e ele foi preso quando tentava deixar o condomínio. Acabou sendo preso porque a polícia militar foi chamada pelos vizinhos que perceberam esse pedido de socorro, os gritos e o pedido de socorro da família, da mãe, da avó e da criança. E aí a polícia militar foi até o local e esse homem foi preso em flagrante. A gente fez agora há pouco uma entrevista com o Augusto, que é irmão da arquiteta. Ele muito emocionado, inclusive deu uma entrevista emocionante e ele contou detalhes de tudo que aconteceu dentro da casa e da rotina do casal, do comportamento violento e sempre maltratando a esposa do cunhado. A gente vai acompanhar essa entrevista. Ele queria muito matar minha irmã. Ele queria matar as 3, mas a minha irmã era o principal alvo dele. Ele puxava o cabelo dela, puxava o braço dela e minha mãe toda hora puxando ela de volta, tentando proteger ela e a neta. E ela não conseguiu proteger tudo. Ele conseguiu saquear a testa dela, da minha irmã, a cabeça, o pescoço. Ele tentou saquear a nuca, não sei se ele estava mirando na garganta. O braço esquerdo dela ficou muito machucado, rompeu muitos ligamentos. A mão direita dela, que ela estava usando para se proteger, ficou dilacerada. E quando ela, eu não sei, durante a luta, ela ficou de costas, ele conseguiu esfaquear as costas dela e perfurou o pulmão dela. A minha mãe falou que naquele momento ela viu a filha dela quase morrer. A sua mãe e a sua sobrinha também foram atingidas. A minha mãe foi atingida com muitos socos e muitos pontapés, que ele queria tirar ela da frente da minha irmã, ele queria fazer com que ela parasse de proteger a minha irmã. E a minha mãe, tentando proteger as duas, não conseguiu. De alguma forma ela deve ter virado e uma das facadas pegou na coxa da minha sobrinha de 1 ano. E sua mãe? A minha mãe, ela levou muitos golpes, mas no final ela não conseguiu tirar o Fernando de cima da minha irmã. Só com a movimentação dos populares ele saiu de perto dela, mas nesse momento minha irmã já estava no chão, estirada, perdeu muito sangue. Parecia uma cena de terror, a sala da casa da minha irmã. Sua mãe gritou, sua irmã também? Minha mãe gritou, minha irmã gritou, a bebê estava esperneando, gritando. E ele
Ele foi com vontade, muita vontade de matar. Ele não estava em nenhum momento alterado. Um homem alterado, um homem bêbado, ele não tem equilíbrio, ele não tem balanço para enfrentar duas mulheres adultas, por mais forte que ele seja. Augusto, teve um episódio, né, há alguns dias, quando ele foi preso e saiu na audiência de custódia, que ele tentou invadir a clínica da sua mãe para pegar as crianças. É verdade. A minha mãe tem uma clínica em Ribeirão Preto, de terapia, e ele ficou sabendo que minha irmã estava aqui, isso depois dela ter fugido de Franca para Ribeirão Preto. Para minha irmã não ficar sozinha em casa, ele ficou com as crianças lá na clínica da minha mãe. Ele ficou sabendo que elas estavam lá e ele foi lá para tentar pegar a custódia do filho dele à força de qualquer forma. Ele estava tentando arrombar o portão de qualquer jeito. Na hora que ele percebeu que chamaram a polícia, ele foi embora, xingando a minha irmã. E aí chamaram a polícia? Chamaram a polícia, ele saiu antes de que a polícia poderia chegar. Minha mãe foi com o advogado e minha irmã na delegacia. E na hora que elas voltaram pra clínica, pouco tempo depois ele voltou novamente, mas dessa vez a polícia conseguiu chegar e prender ele. E além disso, foram vários episódios de violência verbal e da sua irmã conseguir fugir, né, de lá, porque ele até cortou os pneus do carro tentando evitar que ela saísse de lá. Ele tinha essa ilusão de que ele tinha controle sobre a minha irmã total. E ela sempre sofreu muito com isso. E eles morando em Franca, por conta do trabalho dele, se intensificou muito o sofrimento dela nesse quesito. Ele escondia a chave do carro dela. E ele evitava ao máximo que a minha irmã tivesse recursos nas mãos para ela poder abastecer o carro ou para ela poder pegar um táxi, alguma coisa. Ele escondia as chaves do carro. E dessa última vez ele rasgou todos os pneus do carro com faca para ela não poder vir para Ribeirão para se resguardar na casa da minha mãe. Ele tinha com total controle psicológico sobre a minha irmã, né? A minha irmã, ela é muito boazinha, ela é muito inofensiva e chega até a ser um pouco submissa. Ainda mais tendo que zelar pelo conforto, pela segurança, pelo alimento de cada dia de 3 filhos agora, né? Que ela tá grávida da terceira. E para ele o fato dela ser mãe não era uma ocupação válida. É como se ela ficasse perdendo tempo sendo mãe ou cuidando da casa e ele tivesse num altar muito mais elevado que ela por estar trazendo só dinheiro para dentro de casa. Na época que a minha irmã tinha só o meu sobrinho de filho, teve um episódio que ele deliberadamente trancou a minha irmã com o meu sobrinho para fora na chuva de noite. E nesse episódio foi a primeira vez que ele foi preso dentro do relacionamento. Nessa situação a gente já entendeu que era um relacionamento muito difícil, mas só cabia a minha irmã realmente saber o que fazer. Ele era um homem muito pequeno e ele precisava descer a minha irmã abaixo do nível dele para ele se sentir um homem grande. E era isso que ele fazia. Ele diminuía ela, diminuía o que ela fazia, diminuía o que ela tinha. Ele a todo momento falava que ela não tinha onde cair morta, que ela não tinha nenhuma posse, que a família dela não tinha nada, que ela não tinha para onde ir, não tinha com quem ficar, não tinha como se sustentar os próprios filhos. Ele a todo momento rebaixava ela a só uma mãe, a só uma dona de casa, mesmo ela sendo formada em arquitetura. O que vocês esperam, Augusto, agora? Não tem outra palavra, só justiça. Eu não quero que esse homem saia da cadeia. Se ele sair, ele vai terminar de matar a minha família. A gente vai fazer o quê? A gente vai contratar segurança? Porque ele foi solto na audiência de custódia, poucos dias depois ele já veio atentar contra a vida da minha família. E ele é covarde. Se eu e meu irmão estivéssemos lá, ele não ia fazer isso. É covarde, ele gosta de bater em mulher, ele gosta de esfaquear bebê, gosta de esfaquear idosa.
Esse é o medo da família, da arquiteta, né, que ele saia novamente da cadeia, porque foi isso que aconteceu no primeiro episódio de violência mais recente, e que ele volte para cometer o crime, já que a intenção do engenheiro era matar a ex-mulher, a arquiteta de 31 anos. A polícia também não tem dúvidas disso. Ele disse que tentou entrar ali no apartamento, que entrou no apartamento porque a ex-mulher estava impedindo que ele encontrasse com o filho. Só que nessa ocasião o filho não estava no apartamento, então a polícia não acredita na versão dele. O menino estava na escola, então ele entrou de fato para cometer o crime, para matar a ex-mulher. Então fica esse medo da família, já que a mãe da arquiteta está em Ribeirão Preto, né? Agora ela voltou para Franca para acompanhar a filha no hospital. Ela também tem ferimentos pelo corpo, já que ela foi agredida pelo ex-genro. A criança de 1 ano, a filha dele, com um ferimento de golpe de faca na perna, e o menino não estava em casa, por sorte, esse menino de 7 anos. E o próprio irmão da arquiteta, o Pagliani, ele disse que o menino, em um determinado momento, disse que o pai é mau. Então, certamente ele já acompanhava esses episódios, essas cenas de violência dentro de casa, da forma que o engenheiro maltratava a mulher, a arquiteta de 31 anos, que tem um filho de 7 anos, a menina de 1 ano, que foi ferida e está grávida de 4 meses, internada agora no hospital. A polícia disse também que acredita que ele entrou no apartamento para cometer o crime. O advogado de defesa do engenheiro disse que ele estava transtornado e revoltado pelo fato de não poder ver o filho, mas a família não acredita nisso. A família acredita que ele premeditou, que essa era a intenção dele, e a gente vai acompanhar agora a entrevista com a delegada do caso. O autor, por meio de uma faca, desferiu diversos golpes na sua ex-mulher, na sogra e também na sua filha de 1 ano de idade. É importante falar que a sua ex-mulher estava grávida e já havia uma ocorrência do dia 11 deste mês em Ribeirão Preto, na qual o indiciado ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça. Havia um histórico já de violência. Essa vítima já havia várias vezes tentado deixar a relação. Há relatos de que, ultimamente, ele havia escondido a chave para que ela não voltasse para Ribeirão Preto, que é o lar de sua mãe, onde ela conseguiu se abrigar e se esconder do autor, desde o dia que ocorreu a prisão lá pelo crime de ameaça. Não adiantou, houve medida protetiva, o autor saiu na audiência de custódia, mas com uma medida protetiva de urgência deferida da Lei Maria da Penha. Mesmo assim, ele ficou sabendo que a vítima foi até o local onde eles moravam aqui em Franca, pegar alguns pertences juntamente com a sua mãe e com a filha de 1 ano de idade. De posse dessa informação, o autor entrou no condomínio. A entrada não foi possível de ser proibida, porque ele tem uma tag e ele entrou diretamente, embora a vítima tenha pedido lá no condomínio para não deixá-lo entrar por conta da medida protetiva, não deu tempo, foi tudo muito rápido. É isso que a gente conseguiu angariar de informações conversando com o pessoal que estava no local. Ele já colocou o carro na porta, adentrou o condomínio, foi até o local, entrou na casa. As vítimas ouviram a chegada, se esconderam dentro do banheiro. Ele arrombou a porta com uma faca, a todo momento tentando matar a vítima. Assumiu o risco de matar a sogra e a própria filha de 1 ano de idade. E além disso, o filho que estava dentro da barriga, que está ainda. A mulher não perdeu o filho, a gravidez segue estável, mas ela está em observação no hospital. O autor foi contido pelo zelador do prédio até a polícia militar chegar. Assim que eu concluí a prisão,
eu já representei pela prisão preventiva do indiciado, qual demonstra violência, um temperamento violento. No seu interrogatório, ele utiliza o argumento de que estava descompensado por conta da ausência do filho. Mas isso foi de pronto negado pela vítima, né? Que os fatos não ocorreram dessa maneira. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Ontem eu falei que esse cara estava descontrolado porque não tinha visto o filho. Esquece tudo que eu falei. Sabe por quê? Esse cara sempre foi um monstro pelo visto. Ele sempre foi isso aí, ó. Essa imagenzinha de sorriso, essa imagenzinha de bacana, só fachada. Um cara que entra para poder matar, né? Porque isso que a polícia entende. A ex, grávida, com criança pequena, e a mãe, gente, vamos parar com isso, cara. O cara tem uma formação, o cara tem inteligência. E pelo visto aí do relacionamento dito pelo irmão da vítima, esse cara sempre foi assim, e ele descreveu bem. Tem certos homens, sabe o que o cara faz? O cara precisa rebaixar a mulher para colocar ela lá embaixo para ele se sentir superior. Que tipo de relacionamento é esse, gente? Sabe o que o cara tinha que fazer? O cara tinha que zelar, o cara tinha que cuidar. Se a esposa dele, coloca a esposa dele num patamar maior do que o seu, isso é ser homem. Agora, se a mulher não sabe aproveitar o homem que tem do lado, aí é um problema dela, não é o caso. Não é o caso. Sabe, gente? Esse cara é um monstro. Isso aí tem que ficar preso. E o que o cunhado falou, o que o irmão da vítima falou é verdade. Se esse cara sai da cadeia, ele vai matar, ele vai terminar de matar. Ou vocês duvidam? Eu não duvido. E digo mais, pelos históricos que a gente vem mostrando sempre no Cidade Alerta, esse perfil que você está vendo aí, isso aí não tem retorno. Isso aí tem que ficar preso. Isso aí vai ter que ficar longe. Isso aí, sabe, está fazendo mal para a família dele. E agora, se o advogado dele achar que é o contrário, doutor, venha então aqui para a gente e justifique o contrário. Porque se fosse na sua família, você ia ter sangue frio o suficiente para falar só, está descompensado. Isso não é estar descompensado. Com boletim de ocorrência atrás, com prisão atrás, com agressão atrás. Onde já se viu você trancar a pessoa dentro da casa ou fora da casa? Que é isso, gente? Isso não é comportamento de gente, de homem. Isso aí tem que ficar preso mesmo. Meu Deus do céu, Lud, que barbaridade é essa, hein? E tem alguns pontos importantes, né, o Pagliani, que entendendo toda a história, ouvindo a história, a gente começa a pensar. Por exemplo, imagina o que passou, o que viveu essa mulher nesses 7 anos. Às vezes, uma mulher tem uma dependência financeira, dependência emocional de um homem e é agredida e continua no relacionamento e muita gente não consegue entender por quê. Por que não sai do relacionamento? Por que não pede uma medida protetiva, procura a polícia? É o que tem que fazer, esse é o melhor caminho. Mas nesse caso, certamente ela tinha medo dele. Ela tinha medo do que ele pudesse fazer se ela saísse de casa. E foi isso que ele fez. Assim que ela saiu, assim que ela conseguiu deixar a casa em Franca e vir para a casa da mãe dela, onde aqui ela estava com os irmãos, com a mãe, se sentia protegida, um momento ele foi atrás dela para matar, para cometer esse crime, é isso que tem certeza a polícia. Então, você começa a imaginar o que ela estava passando já há muito tempo, porque esse episódio que o irmão contou, de que ela e o filho pequeno, porque hoje ele tem 7 anos, mas como foi há um tempo, um menino pequeno, foi colocado para fora de casa, na chuva, isso é um ponto do que ela passou nesse relacionamento. E aí tem um outro fato que chama atenção. E se ela não estivesse com a mãe? Porque a gente percebeu ali pelo depoimento do irmão que a mãe protegeu ela a todo momento. A mãe puxou, a mãe empurrou e eles se debateram ali dentro do banheiro por um certo tempo. Se a mãe não estivesse ali, se ela tivesse ido até o apartamento sozinha, ela teria sido morta por esse ex-marido. E a criança?
de 1 ano que acompanhou tudo, que viu toda essa cena, com certeza vai ficar um trauma difícil de superar, né, Pagliani? Pois é, e só para finalizar, né, Lud? E aí a gente vê o seguinte, acorda a justiça, porque se numa dessa os irmãos dela tomam as dores, é porque o pessoal parece que tem cabeça no lugar aí, né? Eu não sei como, mas você numa situação como essa, vendo a sua família ou a sua irmã sendo ameaçada desse jeito, você ia ter sangue frio de ficar quieto na sua casa? Não dá vontade de ir lá e você resolver? Eu não sei como os irmãos não fizeram isso ainda. Aí o que acontece? Aí a justiça ia mandar prender os irmãos. Tem que prender ele que está causando, não os irmãos. Porque até agora a família está ali, ó, tentando suportar a dor de uma barbaridade como essa. Acorda, justiça, esse cara não tem que sair de jeito nenhum da cadeia. Isso é um monstro, faz mal para a sociedade. Pelo amor de Deus, gente. Obrigado, Lud, pela informação.